É com você. Então, pessoal, primeiramente, né, por que esse tema, controle de carga, porque é importante para o fisioterapeuta? Aqui na Unifesp a gente tem, né, o aprimoramento em fisioterapia esportiva, um curso muito bom, e eu fiz alguns amigos aí, ao longo desses 3 anos de residência, e a gente conversando, assim, eu identifiquei, e eles falaram mesmo, que é uma das falhas da formação do fisioterapeuta, né? De que todo curso, em todo lugar, ela tem prós e contras, né? Minha formação, ela teve algumas falhas também, e eu sempre busco estar corrigindo essas falhas, e para o fisioterapeuta não é um tema muito abordado na graduação. O Matheus propôs isso aí para vocês, que é a primeira vez que eu vejo alguém inserir esse tema na graduação, até porque não é uma ciência muito antiga, é relativamente recente. E por que é importante para vocês? Porque vocês tratam basicamente lesões de sobrecarga, quando você fala de fisioterapia esportiva, ou mesmo de pessoas que exercem atividades diárias e têm aquela lombalgia crônica, ou tem qualquer outra que não é causada por um trauma em si, o controle de carga é muito importante e durante a reabilitação e a fase de retorno do paciente às atividades, a gente sempre fala, não, volta, mas volta progressiva. Quando ele tem alta da vida, está na fase de retorno ao esporte, e mesmo quando vocês estão prescrevendo os exercícios para ele, vocês costumam colocar cargas progressivas. E toda vez que eu pergunto para alguém o que seria essa carga progressiva, a tendência é que a pessoa venha a travar, seja médico, seja educador físico, seja fisioterapeuta. A gente acaba fazendo isso de forma muito empírica. E tem uma ciência para se calcular o que seria esse retorno progressivo. Então, em 2016, o Comitê Olímpico publicou, né, um artigo dizendo que evidências emergentes indicavam que o gerenciamento deficiente da carga seria um fator de risco importante para a lesão. E a partir daí, foi estudado o controle de carga como uma estratégia para prevenir lesões e também para melhora do desempenho dos atletas, otimizando o treinamento e aumentando a disponibilidade de atletas, porque quanto menos atletas se machucam, mais atletas você tem que estão disponíveis para o jogo ou que podem fazer um rodízio ali. Então, para começar, o que é carga, né? Você tem a definição no sentido mais amplo de carga, que seria todo o estressor que o indivíduo vivencia num período de tempo. Então, a carga não é o peso que você coloca no leg press. Tá? A carga é tudo que está acontecendo na vida daquele indivíduo, num período de tempo que você determinou e que pode influenciar na fadiga ou recuperação daquela pessoa. No contexto dos esportes de alto rendimento, que é o contexto onde eu trabalho, a carga seria predominantemente proveniente de jogos e de treinos. Porque são pessoas que treinam muito e que têm uma agenda de jogos bem corrida. Né? E, primeiramente, duas definições, né? O que seria a carga externa e a carga interna. São definições importantes para a gente progredir. A carga externa é aquela carga que você prescreveu. Então, você, enquanto fisioterapeuta, disse que aquele indivíduo precisa fazer 3 saltos unipodais. Tá? Isso é a carga externa. Você disse que ele precisa correr 10 minutos a 10 km por hora, essa é a sua prescrição, a carga externa. A carga interna é como o indivíduo vivencia aquilo, como aquela carga que você prescreveu é sentida e como aquela carga afeta aquela pessoa. Por exemplo, se eu pedir para um jogador de rugby, que tem 2 metros, 130 quilos, correr 10 minutos a 10 km por hora, é diferente de eu pedir para um armador do basquete de 1,70 m, 68 quilos. Então, a carga interna seria, de forma mais leiga, assim, a dificuldade que a pessoa tem para realizar aquela tarefa. Então, o que seria o controle de carga, né? Muita gente confunde achando que controlar a carga é simplesmente diminuir o número de jogos e treinos, diminuir a intensidade. Vou fazer um controle de carga aqui. Em vez de pegar 100 quilos na cadeira extensora, você vai pegar só 80, controlando a carga. Então, as pessoas acham que é treinar menos, jogar menos, fazer as coisas de forma menos intensa. Isso não é verdade. O controle de carga é um sistema
que visa reduzir o risco de lesões, gerenciando a vida, o treinamento e os jogos dos atletas. Os jogos seriam em menor grau, por quê? Porque o cara às vezes ganha R$1 milhão por mês. Você vai tirar ele de um jogo para igualar a carga? Quem tem hábito de assistir esportes, de acompanhar as notícias, sabem que isso até acontece, se às vezes ouve, tal atleta foi poupado. Isso é possível de acontecer, mas é relativamente raro, porque o prejuízo quando você tira um atleta de alto rendimento de quadro ou de campo é muito grande. Então, o que seria o controle de carga? Nada mais é que a forma mais eficiente de você atingir o objetivo que você propôs. Por que mais eficiente? Porque se você decidir correr uma maratona daqui 6 meses, a gente fizer um planejamento, se você não respeitar o controle de carga, tem uma chance muito grande de você vir a ter uma lesão, aí afasta 2 meses, não consegue correr a maratona daqui 6 meses, fica pronto para correr daqui 9, 10 meses. Tá? Então, o controle de carga é a forma mais eficiente, o caminho mais curto e mais otimizado para atingir o objetivo. E aí, a questão por que os jogos também, eles acabam sendo menos importantes do ponto de vista de controle de carga do que o treino. Porque, em geral, os esportes têm muito mais horas de treino do que de jogo. Tá? Tem alguns dados, por exemplo, do rugby. Um atleta na pré-temporada, ele treina 30 horas para cada jogo. E durante a temporada, daria 9 horas para cada jogo. Então, é muito mais fácil, muito mais eficiente você manejar a carga do treino. Qualquer dúvida pode interromper, viu, pessoal? Fica à vontade. Numa perspectiva geral, como fazer o controle de carga? Primeiramente, você não pode controlar aquilo que você não consegue medir, de alguma forma. Então, todas as cargas, elas devem ser identificadas e, sempre que possível, mensuradas. Tenha em mente que não existe um sistema perfeito, não é um sistema à prova de falha, então ninguém mais vai se machucar. Não é isso. É uma questão de redução de risco. E o aproveitamento do controle de carga é muito grande para a prevenção, principalmente de lesões de tecidos moles, né? Lesões sem contato. O cara bateu o carro, não tinha nada que você podia ter feito do ponto de vista de controle de carga. E aí, atividades que contribuem para a carga. Como eu falei, a carga não é só o peso, a intensidade, a frequência do exercício. A carga é todo o estressor que o indivíduo vivencia. Então, além do treino e do jogo, você tem algumas cargas não físicas que podem ou não estar relacionadas ao esporte, que precisam ser identificadas também. Entre elas, a carga psicológica, ou seja, você faz tudo direitinho. O atleta foi lá e brigou com a namorada na véspera do jogo. Aquilo representa uma carga e pode influenciar na incidência de lesão no dia seguinte. Cargas sociais, tanto presenciais, por exemplo, frequentar festas, eventos, quanto questão entrevista, né, no caso de atleta, e questão de mídia também. O acesso ao Instagram, Facebook, redes sociais. A gente tem alguns estudos já sobre fadiga central, mostrando que o atleta usar videogame, celular, nos minutos que antecedem o jogo, pode prejudicar, do ponto de vista de sobrecarga cognitiva, a tomada de decisão dele durante a partida. Tá? E outros fatores externos que possam estar aí fora do seu controle. Como mensurar a carga total? Quais são as ferramentas que a gente tem? Primeiramente, a frequência daquele treinamento. Então, quantas sessões o atleta teve numa semana. Tá? O volume do treinamento, normalmente a gente quantifica em minutos. A intensidade desse treinamento depende do tipo de treinamento. Né? A intensidade pode ser, na musculação, o peso que ele colocou em determinado exercício. Na corrida, a intensidade, a velocidade. Tá? O que a gente muitas vezes usa na prática é a percepção subjetiva de esforço, que é uma escala que vai de 0 a 10, está aqui do lado direito da tela de vocês, sendo 0 o repouso e 10 o esforço máximo. Né? É uma escala que a gente pede para o atleta dar uma nota, em geral 30 minutos depois da atividade. Porque se você pedir na hora que ele termine e está ofegante, ele tende a superestimar, e se você pedir mais tarde, ele tende a esquecer o tamanho do esforço que ele fez. Então, os estudos mostram que 30 minutos é um tempo bom. E essa escala é uma maneira de transformar aquela intensidade que estava em quilômetros por hora, que estava em peso, em carga interna. Por quê? Porque
é uma percepção subjetiva, é a percepção do atleta daquela intensidade. Ou seja, se você deu o mesmo exercício para ele, mas na noite passada ele não dormiu, não está bem disposto, ele tende a referir um PSE maior. Então, seria uma forma de transformar aquela carga externa que você prescreveu numa carga interna, em como o atleta sentiu aquilo que você prescreveu. E os diferentes tipos de treinamento. E quais seriam as ferramentas dentro dessas modalidades, né? Você tem planilhas, que a gente documenta os minutos de exposição do atleta e a intensidade, né, que seria o PSE. Em alguns casos, né, a intensidade pode ser aferida de muitas formas. De recursos tecnológicos, a gente tem o GPS. Acho que quem acompanha o futebol deve ter visto já os atletas quando tiram a camisa, normalmente eles estão com um top. Tá? Esse top contém um GPS. Esse GPS é um GPS, em geral, que é bem caro, porque o funcionamento desses GPS é medindo a localização da pessoa a cada X segundos. Só que no esporte, se você coloca um GPS que pega a localização a cada 5 segundos, por exemplo, corre o risco do atleta ter se deslocado e ter voltado para o lugar na hora que o GPS aferiu e essa carga não ter sido quantificada. Então, o GPS, tipo aquele Catapult de última geração, são equipamentos bem caros, porque eles vão medindo segundo a segundo a localização do atleta. Então, os acelerômetros, você tem, além dos deslocamentos dele, a aceleração que os atletas fizeram, né? Então, o cara, durante um movimento de drible, por exemplo, a localização não muda muito, mas ele faz uma força tremenda de aceleração e desaceleração, mudança de direção. E as ferramentas de vídeo, que são muito importantes também. Vou dar um exemplo do basquete, por exemplo. Se você estiver quantificando as acelerações dele, estiver quantificando a metragem que ele corre, mas você não quantificar quantas vezes um pivô saltou para pegar o rebote, vai ficar complicado, porque é uma carga importante do jogo. Os atletas saltam muito. Então, as ferramentas de vídeo, elas auxiliam com oscilação vertical. No futebol, por exemplo, você quantifica o número de finalizações, que é importante quando você está tentando manejar, por exemplo, uma lesão de adutor. Tá? É interessante saber quantas vezes esse cara está chutando no treino, no jogo. E quais seriam os princípios do controle de carga, né? A principal informação que vocês têm que ter é que a carga ela deve sofrer variações controladas. Tá? O que seria isso? A carga ela deve mudar constantemente, ela não é para ser mantida sempre igual, monotonia também não é bom. Essa carga deve mudar constantemente de forma planejada em direção a um teto identificado. Então, você faz oscilações na carga, e essas oscilações têm que estar entre o piso e o teto. O que seria, agora são conceitos bem importantes, uma carga piso? A carga piso é a menor carga que ofereceria proteção para o atleta para aquele esporte que ele pratica. O que eu quero dizer com isso? Para um jogador de futebol, se você fizer musculação com ele uma vez por mês, você não vai ajudar e prevenir efetivamente as lesões. Se ele treinar no campo 30 minutos por semana, quando ele for jogar por 45 por 45, isso vai representar um aumento muito grande de carga. Então, cargas muito, muito pequenas não oferecem proteção. Tem que lembrar sempre que a carga ela é protetora, tá? A carga não é o problema, a carga em si. E o teto? Qual seria o teto de carga? O teto de carga é o máximo de carga que o atleta tolera antes de ter sintomas, tá? Sintomas de que ele está sobrecarregado, que ele está em overheating, ou antes de apresentar uma lesão com componente de sobrecarga. Como você sabe qual é o máximo que o atleta tolera? Conhecendo o atleta, acessando dados de lesões prévias, acompanhando o atleta, você consegue ter uma noção de qual seria o máximo que aquele atleta conseguiria tolerar. E o controle de carga, então, são oscilações que vão acontecer entre um nível mínimo e um nível máximo, entre o piso e o teto, tá? Outro dado muito importante, que é um princípio também, é que você precisa permitir tempo de recuperação. A carga, ela é protetora, desde que você coloque altas cargas e permita que o atleta se recupere. Você não pode manter sempre com altas cargas. Como eu falei, o controle de carga é a ciência de como atingir aquele objetivo da melhor maneira.
E aí vem a resposta das perguntas, né? Como seria, então, que a gente atinge esse objetivo? Com sobrecarga progressiva, que seria evitar a mudança brusca no volume e na intensidade e na mensuração total da carga. Então, a gente vai fazer mudanças nessa carga que sejam mudanças sutis, mudanças tênues e constantes, nunca mudanças muito bruscas. Reconhecer que cargas intermediárias e altas são protetoras contra lesões. Por que a carga alta é protetora contra a lesão? Porque você precisa levar aquele teto de carga, aquele máximo que ele tolera, para um nível que seja mais alto do que a sua pior perspectiva que ele tenha que tolerar. O que eu quero dizer com isso? Não adianta reduzir a carga e dizer, vou treinar só 1 hora. Só que quando você vai jogar, o jogo tem 1h30, pode ir para a prorrogação durar 2 horas, 2 horas e 10. Então, você precisa deixar o atleta num ponto que você tenha certeza que ele vai tolerar aquela exposição máxima que é o ofício dele. Então, não adianta você abaixar a carga dele. O atleta precisa ter carga alta para ser resistente a lesões, para poder prevenir lesões, porque não adianta ele ter um aumento brusco. Você não treina muito, de repente você quer que ele faça um esforço gigantesco no jogo do final de semana. Isso não tem como ser feito. Evitar altas cargas crônicas sustentadas por longos períodos. O que seria isso? Sempre variar a carga alta, carga baixa, períodos de recuperação. Tá bem? Sempre inserir os períodos de recuperação. A recuperação precisa ser planejada, individualizada, e evitar decisões pontuais que vão alterar o conteúdo do treinamento. O que seria isso? A gente fez todo um planejamento aqui, mas tem um jogo difícil no final de semana, o treinador quer que o atleta fique mais 1 hora batendo escanteio com a equipe. Ó. Esse tipo de decisão de última hora compromete o planejamento do ano todo, então precisa ser evitado. E você tem 2 formas de manejar a carga, né? De uma perspectiva individual e de uma perspectiva coletiva. A perspectiva coletiva seria quando você planeja uma carga para uma equipe. Então, você planejou que a equipe tiraria férias em determinado período, que os jogos seriam em determinados períodos, então você colocou uma carga mais leve na semana que tinha um jogo importante. Você fez um planejamento para a equipe toda. Como você faz isso? Identificando os dias de treinamento dentro de uma semana, as sessões de treinamento e os tipos. Então, você vai colocar terça-feira, para treinar terça, quinta, sexta, sábado. Terça-feira, 2 horas no campo. Quarta-feira, 1 hora na musculação. Você atribui uma carga total para cada lesão, para cada sessão e para cada semana. O que seria isso? Eu vou ensinar vocês a calcular a carga e vocês vão ver que a carga vai sair numa unidade arbitrária. Tá? Você precisa identificar previamente qual seria a carga que você planejou para aquela sessão e para aquela semana. Vamos supor, a carga de terça-feira vai ser 300. Tá? A carga da semana toda, eu não quero que passe de 1.200. Então, são números que você vai atribuindo para dias e para semanas, inserindo períodos de recuperação e tentando cumprir da melhor forma possível. Você identifica o volume, normalmente em minutos, e a intensidade, que no caso que eu vou mostrar para vocês, seria no PSE, né? De cada sessão de treinamento e a carga semanal. O outro princípio é você revisar e modificar o programa desenvolvido. O que seria isso? Você está tendo um planejamento coletivo, mas você viu que a equipe está ficando cansada, ou então mudou um jogo, colocou uma viagem, que a carga de viagem, o cara passou 5 horas num ônibus, ou pegou um voo de 3 horas, isso faz diferença. Então, mudou a localização do jogo, teve que fazer uma viagem. Se você não diminuir a carga do treinamento, essa carga vai estourar o que você tinha previsto. Porque essa viagem também entra para a carga do atleta. Então, você tem que estar constantemente revisando, quando você achar que a carga está passando, para trazer de volta para dentro dos valores previstos. Adaptar a carga da equipe ao indivíduo em risco. Então, você fez um planejamento da equipe toda. A equipe toda folga tal dia, a equipe toda treina tal dia, a intensidade é essa. O aquecimento são 10 suicídios, vamos supor. Não pode, gente, ser 10 suicídios para todo mundo. 10 suicídios para um atleta pesado é uma coisa, 10 suicídios para um atleta leve é outra. Para um que está voltando de lesão é outra.
Então, controle de carga é você colocar o aquecimento para a equipe, mas dizer que o atleta X vai fazer 10, o outro atleta vai fazer 7, o outro atleta vai fazer 5, o outro vai fazer 12, porque ele não fez tanta carga essa semana. Tá? Então, isso é adaptar a carga coletiva ao indivíduo. Considerar a necessidade de alterações da carga da equipe, quando eu falei, principalmente quando você tem viagens e mudança na densidade dos jogos. Então, você tinha vários jogos que seriam mês que vem, aí adiantou um jogo para essa semana. Então, você vai ter que reduzir a carga do treino dessa semana de forma equivalente a inserir aquele jogo, e no momento que vai dar a falta daquele jogo, você vai inserir mais treinos. E a parte principal é a comunicação dentro da comissão técnica, né? Isso está mudando. Hoje você tem médicos, fisioterapeutas, treinadores, fisiologistas, preparadores físicos, cada vez mais antenados, mais novos, mais preparados, e eles enxergam cada vez mais um ao outro como uma ferramenta que te ajuda a chegar onde você quer chegar. Alguns anos atrás, isso ainda é realidade, principalmente nos grandes clubes profissionais, era uma briga, porque o ego do médico parece que é prazer de ir de encontro ao treinador, de dizer que não, o atleta não treina, não vai treinar, não vai jogar. E o treinador também não tinha compreensão com a necessidade de poupar o atleta. É comum que o fisiologista faça todos esses cálculos que eu vou mostrar para vocês, e aponte que o atleta precisa reduzir a carga, e o treinador vai lá e fala, não, quero que ele treine mais meia hora. Então, a comunicação é muito importante. Se a gente ficar batendo cabeça, quem vai pagar o pato vai ser o atleta. E de uma perspectiva individual, né, que é importante tanto para os esportes individuais, quanto para a individualização das cargas coletivas. Né? Ela é superior, a pressão individual é superior à coletiva, com certeza. Então, você vai planejar o coletivo, individual, identificar os atletas de alto risco e modificar o programa daquele indivíduo. Você observa o atleta, você monitora o bem-estar dele. Por exemplo, é muito diferente para o fisioterapeuta quando você está no seu consultório fazendo uma sessão individual com um atleta, ou quando você está fazendo um preventivo no clube, ou mesmo no consultório com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Porque se você não está o tempo todo de olho, você não percebe que hoje o cara não conseguiu fazer o exercício com a mesma condição, com a mesma qualidade, a mesma carga que ele tinha conseguido na segunda-feira. Você não percebe, opa, o que está acontecendo? Aquele atleta parece que não está legal, será que ele está resfriado, sei lá. Então, é importante a gente estar sempre observando e monitorando o bem-estar do atleta. Precisa identificar se o atleta está fadigado e se ele tem questões não físicas que possam estar impactando. Então, é papel do profissional estar antenado se o atleta teve alguma intercorrência. Tipo, semana de prova da faculdade, ele não dormiu algumas noites. Isso faz muita diferença, né? Reabilitação, quando você estiver atendendo o atleta, tá? Você pegar uma fase de retorno ao esporte de uma cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior. É uma fase que você trabalha com cargas que tem intensidade alta e tem um potencial grande de gerar lesão. Tá? Vocês ficam bem mais perto dos limites individuais daquele atleta, seja do treinamento de força, seja realmente do retorno ao esporte, né, dos funcionais, digamos assim. Então, se você não se atentar para essas questões, o atleta vai lá, começa a ter uma tendinopatia, por exemplo, uma tendinopatia patelar, e você acha que é normal, que faz parte, pós-operatório de LCA, tem tendinopatia mesmo. Não é assim que funciona. A gente precisa sempre se responsabilizar o que eu poderia ter feito de melhor para que aquilo não tivesse acontecido. Então, cabe ao atleta, com certeza, dormir melhor, comer melhor, evitar estresse, mas cabe ao profissional identificar momentos que você precisa reduzir a carga, porque aquele atleta não tem condição de performar aquilo que você tinha pensado para aquele treino. E lembrar que os atletas de alto risco, eles têm tolerância reduzida à carga, precisam de uma maior cautela. O que seriam atletas de alto risco? São jogadores que jogam em mais de uma equipe. Então, você tem um atleta que está com você fazendo fisioterapia, mas ele também faz educação física na escola e ele joga futebol num clube, no período da tarde, vamos supor.
esse atleta tem 3 pessoas gerindo a carga dele, tem 3 pessoas prescrevendo carga para ele. Então, é um atleta de muito risco para a lesão, porque quando uma pessoa pensou em dar um descanso, o outro vai lá e colocou o treino. Então, é um atleta que precisa ter uma atenção maior. Jogadores que estão retornando de lesão, são atletas que têm um risco muito maior também. Atletas imaturos, tá? Atletas que estão na puberdade. Veteranos, um jogador de futebol de 35 anos tem um risco muito maior de lesão que o jogador de 18. Atletas que têm lesões crônicas em articulações dos membros inferiores. Então, você já sabe que o atleta já teve, tem um entorse de tornozelo, tem uma instabilidade de tornozelo, tem uma lesão de LCA, tem uma lesão labral, tem uma lesão do quadril. Então, esse atleta precisa de uma atenção maior. Jogadores que recentemente mudaram para um nível mais alto de competição. Então, ele era atleta da base, do sub-20, acabou de subir para o profissional. Ele não está preparado para acompanhar a carga da equipe profissional. Tá? Ele acabou de se federar, por exemplo. O jogo é em outro nível. Jogadores com histórico de treinamento ruim. O que seria isso? É muito diferente para o clube contratar um atleta formado na base do clube e subir o cara para o profissional, um cara que a gente sabe que fez preventivo a vida toda, e contratar, vamos supor, aqui em São Paulo tem a Taça das Favelas. A Taça das Favelas é uma competição que formam times das principais favelas e saem grandes destaques. Você tem atletas profissionais muito famosos que saíram da Taça das Favelas. Os olheiros dos clubes viram o menino jogar e contrataram. Esse atleta tem um histórico de treinamento muito ruim. Ele provavelmente vai estar todo desbalanceado, a musculatura tem uma força que não é adequada ao esporte que ele vai praticar. Na fisioterapia, é muito diferente você receber uma reabilitação de um cara que já treinou, tem um histórico de treinamento, tem um antecedente, um treino de força para você recuperar, tem uma memória muscular, ou um cara que nunca passou por aquilo, nunca fez um treino de força adequadamente. Então, é muito mais complicado lidar com esse cara. Jogadores que têm altas cargas não físicas, que têm estressores muito grandes. É comum, em algum dos clubes que eu trabalho, você tem atletas que, antes de ser contratado, passavam fome, que a mãe pega 5 conduções para ir lá ver ele jogar. Na base, então, que os meninos não ganham muito bem, você vê moleque chorando antes do jogo, que a mãe conseguiu vir, que pegou 5 cipós, 3 jacaré, 4 barcos para chegar no jogo. Então, são meninos que vivem um desgaste muito grande fora do campo. Então, esses atletas precisam de uma atenção muito maior. Alguém tem alguma dúvida até então, pessoal? Pode seguir, Matheus? Pode seguir, Nick. Ô, Nick, só uma coisa. Acho legal falar, eles têm bastante contato com atleta universitário, assim, sabe? Ah, bacana. Eu fico pensando assim, você falou que os atletas jogam em vários times e tal. Seria mais ou menos aquele poliatleta do nível universitário, não é mesmo? O atleta universitário é uma categoria que eu gosto muito de trabalhar. Ele exemplifica tudo de errado que pode acontecer. Então, tem muito material para você trabalhar, né? Eu, pelo menos, acho muito legal. Por quê? Porque você percebe claramente que ele não se alimenta adequadamente, tá? E ele é exposto a um nível de estressores muito grande. Então, normalmente está chegando a competição, o cara para de estudar, treina, e aí, depois passou a competição, ele não treina mais nada, começa a estudar, ou então, às vezes, tem competição, mas tem prova, aí você vê o cara virado de 2 noites para ir lá treinar, competir. Então, é um público que tem um número muito grande de lesões e é um público de risco muito alto por conta da questão dos poliatletas que o Matheus comentou. É um dos grandes problemas em todas as atléticas, por conta disso. De alguma forma, o treinador controla a carga, mesmo que seja empírico, mesmo que seja mal feito, se ele não controla a carga de forma nenhuma, ele não consegue ser treinador. Então, de alguma forma, em algum momento, ele propõe algum tipo de folga, algum tipo de treino mais light, está voltando da pré-temporada, vamos com calma aí, não vamos colocar muito coletivo. Do jeitão dele, ele controla a carga de alguma forma, tá? E não dá para fazer isso com um atleta se ele faz 2, 3 esportes, porque o treinador vai lá, percebe. Eu fui atleta universitária já, tá? Hoje eu sou atleta de futsal, jogo no profissional, mas eu joguei 6 anos no esporte universitário. E muitas vezes o treinador via que o meu rendimento caiu. Fala, pô, Nicole, acho que não tá legal, né? Você tá chutando para fora,
tendo erro de decisão, acho que você não está bem, precisava dar um descanso, você não quer sair desse treino, tira uma folga e tal. E não adiantava nada, porque eu folgo daquele treino e 2 horas depois eu tinha treino do atletismo. Então, você tenta individualizar a carga, que é um dos princípios do controle de carga, e a participação em múltiplos esportes não permite. Porque vai lá outra pessoa e prescreve carga em cima. Já que não vai treinar uma coisa, treina outra. O atleta universitário também é muito resistente a períodos de repouso. Ele não entende que o repouso faz parte da prescrição. Então, se o treinador não colocou um treino no sábado, significa que está prescrito repouso no sábado. Se você não repousar, você está descumprindo o cronograma de treinamento. É equivalente a você faltar o treino da segunda. Porque o treino do sábado era descansar, é comer bem. Então, os atletas não entendem que quando eles furam os repousos, eles estão descumprindo com o treinamento e aumentando muito a chance de lesão. Voltando aqui para o slide, né? Você tem a carga prescrita, a carga externa, e a carga externa gera uma resposta daquele atleta. E essa resposta é a carga interna. E você consegue perceber a carga interna monitorando, né, o sono, a fadiga, o bem-estar, a dor muscular daquele atleta. Então, tem uma série de fatores que você pode perceber. Atletas começam a entrar em sobrecarga, em overreaching, começam a dormir mal. Isso, às vezes, prediz um aparecimento de uma lesão. Se você pega essa alteração de sono de forma precoce, você já percebe, você já retira aquele atleta, diminui a carga antes da lesão acontecer. Uma perda de performance muito grande. Você diminui a lesão, a carga ali, você previne uma lesão. E agora vamos ser práticos, né? Quem tiver aí um papel e uma caneta para aprender a fazer a conta, acho que vai ajudar, um exercício legal. Então, como quantificar a carga? Normalmente, a gente usa uma unidade arbitrária que é proveniente da multiplicação do tempo pela intensidade. Então, o tempo seria o volume. A gente normalmente quantifica em minutos no esporte, tá? Isso varia de esporte para esporte. Às vezes, na corrida, eu posso quantificar o volume em quilômetros, por exemplo. É uma medida de volume. E a intensidade, eu posso usar na corrida em quilômetros por hora, ou numa sessão de treinamento coletiva, eu posso usar a percepção de esforço, as acelerações que ele teve no GPS, a velocidade que ele correu pelo GPS, isso me fala sobre a intensidade, as oscilações verticais, mas o que eu vou mostrar para vocês é a percepção subjetiva de esforço, que é o que a maioria dos clubes acaba usando, tá? Justamente por ter uma medida de carga interna, para você perceber como o atleta sentiu. Por que a carga interna é importante também? Porque muitas vezes a gente vê que o treinador prescreve uma carga que ele pensou que hoje vai ser um treino 8, vamos supor. Hoje eu quero que os atletas façam um treino de intensidade 8 em 10. Vários estudos mostram que o atleta costuma perceber isso com uma intensidade maior do que o treinador prescreveu. Então, ele pensou num 7, o atleta refere um 9. E o treinador precisa estar ciente disso. A gente usa o PSE para entender quanto o atleta sofreu, quanto ele sentiu fazer aquele exercício. Muitos clubes assumem o PSE do jogo como 10. Isso porque você entende que o indivíduo fez o esforço máximo dele no jogo, que ele não poupou nada. E aí traz um questionamento. Se o PSE é 10 para todo mundo no jogo, bastaria você contar a minutagem do cara de jogo? Quanto tempo ele jogou? Se todo mundo tem esforço de 10? Tem correntes e correntes. Tem gente que acha que sim. Na minha opinião, talvez não, porque é muito diferente para o atleta do São Paulo jogar um jogo contra o Corinthians ou jogar um jogo contra o 15 de Piracicaba. O esforço que o zagueiro vai ter que fazer, que o goleiro vai ter que fazer, tende a ser menor. Então, por mais que o cara não esteja de corpo mole, ele se dedique àquilo, não dá para ter, digamos, 2 10 diferentes, né? O 10 de jogar contra um clube do interior é um 10 bem menor do que jogar contra um clube de elite. Então, eu acho que a minutagem por si só não é o melhor método. Tem 2 principais métodos para manejar a carga de treinamento. O que os fisioterapeutas mais usam é o aumento semanal. O que seria isso? Uma porcentagem definida de aumento diário ou semanal a partir da carga que você mediu. Então, vamos voltar lá. Vamos pensar, quem tiver um papel e uma caneta aí, vou fazer com vocês. Vamos pensar
num atleta de futebol que treinou segunda, quarta e sexta. Então, ele teve 3 sessões de treino essa semana, tá? Na segunda, ele treinou 60 minutos com uma percepção de esforço de 10. Então, vai dar 600 de carga na segunda-feira. Na quarta-feira, ele treinou 40 minutos com uma percepção de esforço de 5. Foi um regenerativo. 40 vezes 5, 200. A carga da quarta-feira foi 200. A carga da sexta-feira, ele treinou 80 minutos com uma percepção de esforço de 6. 6 vezes 8, 48, 480. Então, você tem a carga da segunda de 600, a carga da quarta de 200 e a carga da sexta de 480. A carga da semana, desse cara, da semana toda, é a soma dessas cargas. Então, 600 com 200 com 480 vai dar 1.280. Essa semana, ele fez 1.280 de carga. Tá? Então, para a semana seguinte, você iria propor um aumento de 10% ou 20%, a depender se ele é um atleta de alto risco ou de baixo risco. Ou seja, um atleta que está retornando de lesão, por exemplo, como um contexto de vocês. Ele poderia treinar, semana que vem, 1.280 mais 10%. Então, vai dar... Vai dar uns 1.400 e pouco aí, pessoal. Da medicina, não da matemática. Brincadeira. Mas dá para entender que esse atleta não poderia, por exemplo, se ele treinar 1.600, ele estaria excedendo essa porcentagem, beleza? Isso é a porcentagem semanal, mais comum de uso dos fisioterapeutas, alguns educadores físicos, porque ela é mais fácil de quantificar. Então, quando alguém te perguntar, estou voltando da quarentena, você vai falar, precisa voltar progressivo, mas progressivo quanto? Você vai falar justamente isso para ele. Você corria 10 quilômetros na semana seguinte, vai correr 10 quilômetros mais 10%, ou seja, semana seguinte você pode correr 11. Se alguém tiver alguma dúvida, vai interrompendo, pessoal, que essa é a parte mais complexa da aula. E tem um outro método, que é um método que eu gosto muito mais, que é a relação de carga aguda por carga crônica. O que seria isso? Carga aguda é a carga da semana daquele indivíduo. Tá? Então, o que seria a carga da semana? É o 1.280 que a gente já quantificou. Teve 3 sessões de treinamento, uma de 600, uma de 200, uma de 480. Então, é 1.280. A carga crônica, ela reflete o quão condicionado o atleta está para você poder prescrever a carga para ele. Então, a carga crônica é a média da carga das últimas 4 semanas. Então, vamos supor, na semana 1 desse mês, o atleta fez uma carga de 1.000. Na semana 2, ele ficou resfriado e não treinou. Ele não estava se sentindo bem, a garganta estava doendo e não treinou. Então, é uma carga de 0. Na semana 3, ele fez esse 1.280 que a gente já mostrou. Na semana 4, vamos supor que ele manteve o 1.280. Qual seria a carga que ele poderia fazer na semana 5? Como você calcula isso? Você faz a soma das 4 cargas das 4 semanas anteriores. Então, é 1.000 mais 0 mais 1.280 mais 1.280. Vai dar 3.000. 3.560, se eu não me engano. E você divide por 4 e você vai ter a média semanal dele. Tá? Então, 3.560 dividido por 4, vou usar o celular aqui, senão não vence. 890. Não sei se a câmera foca aí. A média das últimas 4 semanas dele, somando todas as cargas, dividindo por 4, deu 1.200, deu 890, aliás. A carga da última semana dele foi 1.280, beleza? Como você sabe quanto que ele vai poder fazer na próxima semana? O incremento não é a partir do 1.280, que é a carga atual dele.
o incremento é a partir da carga crônica. Então, a porcentagem vem dessa razão. Se você pegar 1.280 e dividir por 890, vai ver que vai dar um número em torno aí de 1,3, 1,4. Ou seja, é uma carga exagerada. Se você propuser para ele um aumento de carga, a gente estava 1.280, vamos aumentar 10%, vamos treinar os 1.400, 1.500, mais ou menos aí. Teoricamente, por aquela fórmula anterior que eu mostrei para vocês, estaria ok. Só que se você só usa incremento semanal, você deixa de considerar o condicionamento desse atleta. Então, você não considerou que ele passou uma semana parado. Tá? Por isso que a gente usa carga crônica. Você não considerou que ele está voltando de lesão, não considerou que ele voltou há 2 semanas só. Se você voltar, vai voltar agora a treinar, a academia reabriu, vou voltar a treinar. Tá? Você treina uma semana, você treina 2. Na terceira, se você continuar aumentando a carga, se você esquecer que você estava parado 2 semanas atrás, você vai se lesionar. Tá bem? Então, esse cálculo de relação de carga aguda por carga crônica, ele é um cálculo mais acurado para você predizer o risco de lesão do atleta. Então, você tem a carga na última semana dividido pela média. O que seria o sweet spot? O que seria o ponto ótimo aí, né? É entre 0,8 e 1,3. Ou seja, a carga da semana seguinte deve estar entre 20% menor e menos do que 30% a mais. Tá? Se você deixa nesse ponto, você tem um risco de lesão menor do que 4%. Quando você vai aumentando, essa curva ela é em J, ela vai subindo de forma exponencial. Então, é diferente se você usar uma razão de 1,5, de 2, maior que 2, pode ver aí pela conta, e entre 1,5 e 2, o risco de lesão está entre 7% e 10%. Quando você passa do 2, o risco de lesão vai entre 15% e 20%. Tá? Outro dado interessante, pelo formato da curva ser em J, é que se você faz decréscimos muito grandes da carga, o que seria isso? Você diminuir para menos que 0,8, o cara vai treinar metade do que ele estava treinando, por exemplo. O risco de lesão também é maior do que se ele se mantiver mais próximo do 1. Deu para entender isso aí, pessoal? Ficou claro? Se alguém quiser que eu faça a conta de novo, que eu mostre de novo, esse é o momento. Ô, Nick, Oi. é legal falar também que treinar abaixo, né, desse sweet spot também lesiona, né? Por isso que o sedentarismo também lesiona, essas coisas assim acontecem também, né? Não, com certeza. A curva ela é em J, né? Dá para ver que esse sweet spot de carga entre 0,8 e 1,3, ele tem o menor ponto da curva, o ponto mais baixo, que lesiona menos. Quando você vem para trás, para indivíduos que treinam menos que isso, quando você faz destreinamentos bruscos, a atleta não pode fazer destreinamento brusco. Final do campeonato é hoje, amanhã você está de férias. Isso também vem com uma chance de lesão maior. Você tem que entender que esse cara vai precisar aumentar a carga depois, vai precisar retornar. Então, se você for do que ele estava treinando para 0, para 1/3, para metade, a tendência é que a chance de lesão seja maior também. Nick, Oi. só uma coisa. Eles estão perguntando aqui da carga aguda e da carga crônica e fizeram uma pergunta. Você quer que eu pergunto agora ou você quer que eu faça no final? Pode perguntar que a gente já vai sanando as dúvidas. Ó, o João Vitor falando, professor, este método de quantificação da proporção de carga aguda e carga crônica serve para pessoas que treinam 2 vezes por semana? E seguindo essa lógica, como organizar os dias para serem treinados? Serve sim, tá? Esse método ele serve para todo mundo. Então, o que você faria? Você propôs um treino para o indivíduo ele treina 2 vezes por semana, segunda e quarta. Você propôs o treino da segunda. Você vai quantificar a carga da segunda-feira. Por qual método você vai quantificar? Por aquele que você estiver mais familiarizado. Estou mostrando uma alternativa para vocês: volume versus percepção de esforço. Então, você pode ter quantificado o volume dele. É um treino de musculação? Pode quantificar em séries, por exemplo. Quantas séries ele fez, quantas repetições no total ele fez. E você usar a intensidade para fazer essa conta. Vou dar um outro exemplo de esporte coletivo. O cara joga, atleta universitário, treina handball 2 vezes por semana. Os treinos são de 1h30. No treino da segunda, ele referiu que a intensidade do treino foi de 8.
Então, 1h30 são 90 minutos, 90 vezes 8. Esse é o treino da segunda-feira. 90 vezes 8. Na quarta, foi os mesmos 90, porque a duração do treino é semelhante, mas o treino de quarta foi um treino com percepção de esforço de 10. A carga da segunda, 9 vezes 8, vai dar 720, é isso? E 90 vezes 10, 900. Você tem a carga da segunda e tem a carga da quarta. Carga da segunda, 720. Carga da quarta, 900. Você soma as duas, você tem a carga da semana. Beleza? Quando você vai dizer quanto ele pode treinar na semana seguinte, para que serve a carga crônica? É porque o quanto ele pode treinar não é determinado somente por quanto ele treinou essa semana, quanto ele treinou na semana passada. É importante você ter quantificado quanto ele treinou no mês inteiro. O cara pegou o coronavírus, tá? Ficou 15 dias afastado, não pôde treinar pelo risco de arritmia. Beleza. Se você simplesmente pegar a carga, ele retornou, fez uma carga X ali, na academia, tudo certo. Você pegar e aumentar 20% daquela carga, sem considerar que ele estava parado, ou seja, sem fazer uma conta, inserindo uma semana com 0 de carga, outra semana com 0 de carga também, para diluir o número da carga dele, para ter um valor de carga crônica que reflita o descondicionamento que ele sofreu, você vai sujeitar o atleta a um risco de lesão maior. Não importa se ele treina 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todo dia, uma vez por semana só, corro uma vez por semana, corro 10 quilômetros. Tá? Se você não manejar de uma semana para outra, você não levar em conta que numa semana você não correu, ou que antes você não corria, ou que antes você corria menos do que 10 quilômetros, vai dar merda no final. Eu respondi a pergunta, Matheus, você acha que ficou claro? Se tiver uma outra forma também de explicar, Não, deixar mais claro para o pessoal. tá perfeito. Só para ilustrar assim, a Nick fala de atletas de alto nível, ela falou de atletas universitários, mas eu uso essa progressão de cargas para todos os meus pacientes aqui, exatamente como ela falou. Eu pego o número de repetições, pego as cargas, tá? Pego a escala subjetiva de esforço deles, só que assim, tem que fazer planilha, né? Assim, dá trabalho, mas no final das contas é muito mais, é muito menos lesivo para o atleta e para o paciente, né? E ele vai se beneficiar muito disso. Então, assim, dá trabalho, mas dá muito certo, tá bom? As contas no começo dão trabalho, mas depois ficam automáticas, né, Nick? Você vai aprendendo. Você vai jogando o cálculo sozinho. Isso aí. Então, assim, é praticar mesmo. Eu vou passar alguns exercícios para vocês depois, mas prestem bem atenção. Vamos continuar, Nick? Qualquer coisa a gente volta no final e dá mais um exemplo. Combinado. E Beleza? para o fisioterapeuta também, por que é importante isso? Porque a gente esquece. Você está progredindo a carga, o cara está pós-operatório de LCA fazendo cadeira extensora com 3 séries de 15 repetições com 50 quilos. E você vai lá e progride a carga dele e esquece que ele tinha faltado. 2 semanas atrás, ele tinha perdido algumas sessões de físio. A gente esquece. E aí você faz a progressão baseado naquilo que você está vendo, tá? Sem lembrar o que ele já passou, o que ele passou no último mês todo. E aí o cara abre uma tendinopatia patelar, ou tem uma outra, tem dor anterior no joelho, condropatia, e a gente não sabe por quê. E o porquê está ali. A gente tem memória curta, às vezes. Ainda nessa parte prática, né? Gerenciar cuidadosamente a carga do atleta de alto risco e proteger durante o período de mudança de carga. O que seria isso? O atleta de alto risco não vai usar porcentagens progressistas, digamos assim, tem que ser bem conservador com o cara que já tem lesão, com o cara que é mais velho, para quem está voltando de lesão. Então, você não vai deixar ele progredir 25% da carga, porque para a maioria dá certo, para esse cara não dá. Proteger durante a mudança de carga, o que seria isso? O cara estava de férias, vai entrar na pré-temporada, é uma mudança de carga. Se você não for muito cuidadoso com esse atleta nesse período que a mudança é grande, ele vai ter uma lesão. Atenção particular a novos períodos. Eu falei para vocês sobre atletas de alto risco, a gente também tem momentos de alto risco. Tá?
Momentos de alto risco são todos os momentos que a gente tem uma mudança, uma coisa nova. Então, o ano está começando, ou então ele está treinando, mas a competição vai começar. A gente mudou a ênfase, o objetivo do treino. O operatório de LCA, você está fazendo treino de força, decidiu que ele vai fazer mudanças de direção e salto. Tá? Isso é uma mudança muito grande no tipo de treino, no objetivo do treino. Decidiu que ele vai treinar potência agora. Isso é uma mudança muito grande. Se você não proteger os atletas nesse período, é um período que tende a acontecer novas lesões. Mudança da comissão técnica, o treinador é diferente, o fisioterapeuta é diferente. Então, isso vai implicar em exercícios diferentes. Então, novos exercícios, novas técnicas, uma tática de jogo diferente, tudo isso estressa o atleta, tudo isso tem um período de adaptação, e nesses períodos você precisa proteger e ser mais conservador com a mudança de carga. Então, como eu falei para vocês, estamos quase no final, tá, pessoal? Do ponto de vista prático, controle de carga não é treinar e jogar menos, tá? O Matheus falou que deu para vocês o artigo do Tinga-B, para vocês se familiarizarem com o tema, né? O Tinga-B, ele tem uma frase que é train hard and smart. O que seria isso? Você treina de forma intensa e inteligente. Não é para reduzir a carga. O cara tem que treinar muito. Ele só não pode treinar de uma maneira burra. Tá? O que seria, então, treinar de uma maneira burra? É você colocar treinamentos de alto risco em momentos de alto risco também. Dá errado. O que seria o treinamento de alto risco? Treinamento de alto risco são treinamentos que envolvem mudança de direção, oscilação vertical, saltos, por exemplo, treino com contato, tá? Treino no campo. Esses são treinos de alto risco. Se você deixar para manejar um treino, colocar um treino de alto risco para esse atleta, num momento de alto risco, para um atleta de alto risco, o resultado final é bem previsível. Vai dar merda, vai dar errado. Entendeu? Então, você precisa que o atleta faça esses treinos de alto risco. É muito importante que ele treine potência, que ele treine força máxima, que ele chegue próximo a 1 RM. É extremamente importante que ele salte, é importante que você faça treinos com contato. Não adianta você falar, para não ter treino de alto risco, para não machucar, então eu vou tirar o contato. Beleza, ele vai jogar, vai subir para cabecear, alguém encosta nele, o corpo dele não está preparado, ele vai se lesionar. Então, todo o risco que ele é exposto no jogo, ele precisa ter sido exposto previamente no treino. Ele precisa dos treinos de alto risco. Esses treinos de alto risco só não podem acontecer em períodos críticos. Então, quer ver qual é a fórmula de dar errado? Na medicina, por exemplo, ou nas atléticas de outros clubes. Tá? Você chega perto da intermédia, ou do interecono, ou de qualquer inter que você vai competir, tem uma atleta do sexo feminino, tem uma tendência a se preocupar mais com peso, e no mês anterior da competição, essa atleta está tendo um incremento importante de carga, tá? Ela já tinha aqueles treinos, ela treina 2 esportes, e os treinadores ainda decidiram colocar jogos amistosos, porque a competição está chegando. Uma densidade de jogo que ela não vivenciou no resto do ano. Ela vai jogar mais na véspera da competição, no mês anterior. E essa atleta decide que ela vai perder 4 quilos para chegar mais leve na competição. Isso é a fórmula. É assim que dá errado, gente. Esse é o atalho mais curto para você se machucar. Uma restrição calórica aumenta até 30% a chance de lesão. Então, você tem um período de alto risco, porque você tem a competição chegando, você tem o alto risco que ela mesma se colocou, que é o déficit calórico, a mudança da dieta, a restrição de calorias. Tá? Você tem uma atleta que pode ser de alto risco, porque é uma atleta que é caloura, então é a primeira vez que ela está vivenciando isso, ela não tinha um preparo tão grande nos anos anteriores, e aí você vai lá e coloca para ela treinamentos de alto risco. Então, ela é do atletismo e você coloca ela ela vai correr os 100 metros e ela vai treinar sprints. Ela vai se lesionar. Tá? Então, o que seria train hard and smart? O que seria você treinar? Treinar de forma intensa, mas ainda assim ser inteligente. Deixa o treino de potência para um momento que o atleta está adaptado com a carga. Então, você veio num treino de força, você estava vindo ali 8 RM,
6 RM, 4 RM, você chegou perto, ele quantificou um RM do atleta, o atleta está fazendo isso há algumas semanas, ele está preparado, pô, vamos inserir uns sprints para ele. Quanto? Poucos, vamos inserir alguns sprints. Vamos primeiro correr em velocidade submáxima, vamos colocar um aquecimento, vamos levar um tempo para atingir o pior contexto, né? Vamos levar um tempo para deixar esse atleta fazer um treino com contato de novo. Então, isso seria controle de carga. Você treinar, você gerenciar para colocar o treino de uma forma inteligente. Por exemplo, na residência a gente tem uma vivência como médico do NAR, né, do Núcleo de Alto Rendimento. O NAR ele não tem médicos e ele usa os residentes da Unifesp de forma rotativa como médico. E esse lugar, o NAR, é onde treinam as seleções dos esportes menos avantajados do ponto de vista financeiro. Então, o que seria isso? A seleção de taekwondo treina lá, a seleção de rugby treina lá, a seleção de atletismo treina lá. E lá no NAR, você tem uma plataforma de salto. Então, todo dia, o atleta vai lá e ele salta de manhã, tá? E você tem todo dia quanto esse atleta consegue saltar. Essa plataforma de salto é uma forma de você aferir carga interna. Por quê? Porque você vê se o cara se recuperou ou não do treino que você colocou ontem. Então, você prescreveu um treino ontem, o cara vai lá hoje e não está saltando da forma adequada, você achou que ele ia estar bem e ele não está, você já reduz a carga daquele dia na hora. Você corrige no dia, ao vivo. Tem? Outros exemplos. O cara foi lá e teve uma discussão, brigou, teve uma briga na família, ou então teve um enterro de um parente, ele não dormiu. Por mais que ele não tenha treinado pesado no outro dia, ele chega lá e não salta tudo aquilo que você pensou que ele ia saltar. É um momento que o cara está num alto risco. Você não vai colocar um treino de sprints, um treino com contato físico naquele dia. Você fala, pô, não, vamos fazer um outro trabalhinho aqui, trabalho de resistência, amanhã você dorme bem, amanhã a gente faz o treino que a gente tinha proposto de sprint. Então, isso é treinado de uma maneira inteligente, isso é controle de carga, beleza? Porque que às vezes a gente não percebe. Eu estava falando para vocês que o Matheus disse que ele usa essas progressões, essas quantificações na clínica. A gente às vezes não percebe que o cara não esquece, né? A gente esquece que o cara não treinou na semana retrasada. A gente vai esquecendo. E a gente esquece quando a gente erra do ponto de vista de controle de carga. Por que a gente esquece? Porque a lesão, após o controle de carga, tem um período de latência. Então, não funciona assim. O cara não está bem hoje, ele não se recuperou, ele não está dormindo bem, ou ele precisou competir em 2 esportes hoje. O cara, muitas vezes, não se machuca hoje. Ele vai se machucar daqui 1, 2, 3, 4 semanas. Tem um período de latência para a lesão. Então, lesão muscular normalmente acontece 1, 2 semanas depois do pico de carga. Lesão óssea, por exemplo, síndrome do estresse tibial medial, que é o que as pessoas falam que seria uma canelite, né? Na verdade, é um erro, né? Que se você não fez exame, você não sabe se é uma fratura de estresse, em que nível está essa suposta canelite. Então, a canelite não acontece pelo treino de ontem. A canelite acontece pelo que você fez nas últimas 4 semanas, né? Lesões tendíneas, tem um período de 3 semanas de latência para aparecer a lesão. Então, a gente tem que estar atento. Se você não estiver procurando, você não vai achar, não vai correlacionar, o seu paciente não vai reabilitar da forma como seria a melhor forma, né? E você tende a achar que é aleatório. E, tendinopatia acontece mesmo, isso aqui acontece mesmo. Não estou dizendo que não tenha um componente que a gente não controle ainda, né? Não vou dizer que é aleatório, porque muita coisa que a gente achava que era aleatória alguns anos atrás, hoje a gente sabe que dá para controlar. Mas com certeza tem muita coisa que está fora do nosso controle. Então, como eu estou falando de risco de lesão, você pode acertar tudo e ainda assim o cara se machucar, você pode errar tudo e a pessoa não se machucar. Nem tudo está no seu controle. Mas é importante você estar se policiando e vendo o resultado das decisões que você toma no dia a dia. Estabelecer o piso e o teto de carga, como eu já tinha comentado com vocês, individual e coletiva, baseado nos dados prévios. Então, você tem um gráfico aqui com o piso e com o teto, e vocês veem como a carga varia dentro do piso e do teto.
E quando a carga estoura o teto, você tem uma chance de lesão, tá? Lembrar que o teto de carga ele é mutável. Então, vamos supor que você quer correr um Ironman. É uma prova muito difícil. Esse Ironman, hoje, vamos falar de mim, vai. Hoje o Ironman está muito longe do meu teto de carga. Se eu tentar correr um Ironman, com certeza eu vou me machucar. Só que eu posso trabalhar no meu teto de forma a levar o meu teto para cima da exigência do Ironman. Como você faz isso? Treinando cada vez mais, de forma progressiva. O que mais que aumenta o teto de carga? Sono. Então, aquele cara que se machuca muito, se ele corrigir o sono, muitas vezes ele tende a levar o teto mais para cima e não se machucar com aquela demanda que ele tem. Uma dieta que tenha a quantidade suficiente de calorias de todos os macronutrientes para aquela rotina daquele indivíduo. Quando você corrige a dieta do indivíduo, a tendência é que o teto aumente. Então, você sempre tem que estar propondo intervenções para mudar esse teto, seja de treinamento, seja de sono, seja de dieta. Lembrar que a carga é protetora, que o problema é como a gente atinge essa carga. Então, não importa o ponto máximo. O que me preocupa, olha esse gráfico, o que me preocupa não é só o máximo. Se o máximo está dentro do teto, a semana 8 aqui, semana 8 tem uma carga alta, mas está dentro do teto dele, então não tem problema. O que me incomoda é a progressão. Então, se você olhar da 7 para 8, você traçar uma linha, você vê que a reta é muito inclinada. Tá? Então, o que machuca o atleta não é a carga. O que machuca o atleta é como você progride a carga, né? Como você atinge aquela carga alta que ele precisa. Se você progredir rápido demais, é a velocidade de progressão que lesiona o cara. Tá? Progrediu rápido, lesão. Preparar o atleta para o pior cenário. Então, não adianta treinar 1 hora se chega lá nos jogos universitários, o cara é atleta de futebol de campo, ele tem 4 jogos marcados para a mesma semana e provavelmente essa final, semifinal, vão para a prorrogação. Não adianta treinar pouco se ele tem que jogar muito. Então, para jogar muito, ele tem que treinar muito. E você tem que fazer ele atingir de uma forma lenta e progressiva esse nível de treino que propicie ele jogar o tanto que ele precisa jogar. Tá? Tomar cuidado com os atletas de baixa resiliência, atletas de alto risco, com lesão crônica, gente que joga pouco, tem uma minutagem baixa, o cara está no banco, de repente o treinador decide que ele vai jogar os 90 minutos. Vai dar errado. Eles vão criar consistência contra lesões futuras. Outra coisa que é importante, que eu não sei se você já tem essa noção, é que quando você está progredindo a carga, é importante que você, naquela conta de volume versus intensidade, para atingir os números que você quer, sempre no início você precisa aumentar o volume antes da intensidade. Então, a base é construída com volume grande, intensidade baixa, você vai aumentando o volume, e depois você vai substituindo por diminuição de volume e aumento da intensidade. Por quê? Porque o volume, em geral, é menos lesivo que a intensidade. O treino de sprint, se você erra na intensidade, o cara lesiona ali na hora. Então, é um treino de sprint. Ele faz uma lesão de cadeia posterior no primeiro tiro. Uma lesão de isquiotibiais. Acabou. Agora, o volume, não é porque ele correu um pouquinho a mais hoje que costuma dar problema. O volume é uma somatória de erros. Tá? Então, a gente sempre tende a progredir primeiro o volume e depois a intensidade. Então, no contexto da fisioterapia, comece, o cara está voltando, está tratando uma lesão, comece progredindo o número de repetições que ele faz. Depois, você vai abaixando as repetições e inserindo um peso maior no aparelho que ele está usando. Mesmo dentro de uma mesma carga. O 300 pode ser 30 minutos com intensidade de 10, ou 300 pode ser 10 minutos com uma intensidade, não dá para passar de 10, né? Mas pode ser 5 vezes 6, por exemplo. Entende? Então, o mesmo 5 vezes 60, né? 60 minutos, intensidade de 5. Intensidade de 10, 30 minutos. Se você puder preferir, use os 60 minutos, intensidade de 5 no começo, porque gera menos lesão. Beleza? Você usa o sistema de monitoramento de fatores de risco que você quiser, ou seja, você vai quantificar essa carga da forma que você estiver familiarizado. Não adianta eu te dar um parâmetro, a gente vai começar a usar o acelerômetro do cara. Se você não sabe mexer, não sabe como inserir, não usa.
vai no arroz com feijão, usa o que você sabe usar. Isso aqui é uma tabelinha de fatores de risco. O que essa tabelinha tem? Você tem 3 grandes colunas, uma coluna de preditores de baixa carga crônica. O que seria isso? Vamos supor, o atleta ele fez menos de 100 minutos nas últimas 4 semanas, ele correu menos que 18 quilômetros, ele fez poucos sprints, coisas que deixariam ele em risco por baixa carga nas últimas 4 semanas. A coluna da extrema-direita é um aumento de carga aguda, ou seja, o cara fez uma distância muito grande essa semana, fez muitos sprints essa semana. Isso aqui, a coluna do meio, é a porcentagem, tá? A porcentagem de incremento. O que seria isso? Vamos supor que ele fez mais do que 140% a mais de sprint. A carga de sprint dele aumentou 40% com relação à carga do mês, essa semana. Então, você vai ticando coisas que deixariam o atleta em risco. Aí, exemplos na fisioterapia, por exemplo. O cara que voltou de lesão nas últimas 4 semanas, ou seja, ele apareceu para você lá, ele está progredindo agora, você está começando o trabalho com ele. Isso é um fator de risco. Tá? O cara foi jogar e ele está registrando sprints abaixo de uma velocidade que seria 85% da máxima dele. Está correndo mais devagar. Isso é um sinal também de fadiga. Então, para que serve isso? Não quer dizer que o cara voltou de lesão nas últimas 4 semanas, vai machucar. O cara teve um incremento de carga aguda, vai machucar. Ele fez mais sprints essa semana, vai machucar. Não quer dizer isso. O que o gráfico mostra para vocês, o que a tabela mostra, é que se você tem um atleta que tica positivo em várias dessas condições, a chance do atleta da primeira linha se machucar é muito maior do que o atleta da última linha. Então, é uma maneira de quantificar visualmente que aquele atleta está em alto risco de lesão. Nenhum desses fatores, isoladamente, é o problema. Normalmente, o cara não se machuca só porque a distância que ele percorreu essa semana aumentou mais de 20%, que seria isso aqui que eu estou ticando. Não é isso que machuca. O que machuca é a somatória dessas coisas. Ele acabou de voltar de lesão, você aumentou a distância que ele percorre, não é condizente com o que ele fazia, ele tinha uma carga crônica baixa, você fez um incremento abrupto de carga aguda e o percentual ficou em 1,5%, aumentou 50%. Você ticou várias coisas. Então, você olha para o time, se é um retrato de um time, você já vê quem está em chance de lesão muito grande, quem você precisa intervir e quem está bem. Então, é uma questão de interpretação, quando você planilha, você tem uma fácil identificação visual dos atletas de maior risco, não tem uma capacidade de predizer lesões, e sim de mostrar o risco para a gente, né? Um risco que você pode manejar, e o que importa é um conjunto de fatores, não um dado isolado. Aí as considerações finais. Muitos de vocês vão falar, sei lá, eu faço estágio em fisioterapia já, e, cara, lá não funciona assim, não. Para mim é diferente. Ou então o cara vai falar, pô, eu trabalho com golfe, no golfe não é assim, não. Os estudos mostram que o pico de carga não discrimina. Pico de carga aumenta a incidência de lesão em 100% dos contextos. Não importa se você está falando do basquete sub-14 da seleção da Venezuela ou do futsal universitário. Pico de carga gera lesão para todo mundo. Tá? Não é diferente. Se você diz que no seu contexto não funciona assim, é porque você não está prestando atenção entre os picos de carga que você prescreve, a latência e o aparecimento do resultado, o aparecimento de tendinopatia, aparecimento de outras lesões de sobrecarga. Conhecimento empírico versus declarativo. Como eu falei para vocês, todo treinador quantifica a carga de alguma maneira, todo fisioterapeuta controla a carga de alguma maneira, e essa maneira pode ser empírica, pode ser, eu acho que essa semana é melhor reduzir porque eu acho. Ou pode ser declarativa, eu acho porque eu calculei. Tá? Empírico é bom? Na minha opinião, empírico é ótimo. Tá? Eu gosto mais do meu empírico do que do meu cálculo. Mas por que isso? Porque
eu tenho uma vivência grande no esporte, eu pratico esporte, sou atleta faz 18 anos. E dentro da minha vivência, eu ainda fui lá e li tudo que tinha para ler de controle de carga. Então, eu decidi que algumas coisas eu prefiro não usar. Eu não gosto de usar, por exemplo, dosagem de CPK, que é aquele exame que mede a creatinofosfoquinase, né? A gente colhe o sangue do atleta e vê que é um preditor de dano muscular. Mas é muito inespecífico e eu não acho que vale a pena usar aquilo para manejar a carga do cara. Então, desde que eu saiba, desde que eu tenha lido, desde que eu tenha testado, tudo bem eu decidi que eu não vou usar. Até porque, às vezes, eu viajo para ambientes que têm menos recursos, eu posso viajar... No passado, eu fui para Rio Preto mesmo com a categoria de base do São Paulo, feminino, jogar o Campeonato Brasileiro. Foram 6 jogos em 11 dias. E eu não tinha essas tecnologias todas. Eu tinha vídeo, minutagem e tinha o meu feeling de como as atletas estavam sentindo o meu conhecimento delas. E eu tive uma lesão, mesmo com 6 jogos em 11 dias. Tá? 6 jogos ainda com uma minutagem muito maior do que elas costumavam fazer, que a CBF propôs, e foi um entorse de tornozelo só. As outras equipes, o Botafogo, no final, não tinha nem metade da equipe disposta a jogar, estava todo mundo lesionado. Então, empírico é bom desde que você tenha conhecimento, tenha lido o resto e tenha optado por não usar. Porque o excesso de ferramentas também não ajuda. Mandar o cara preencher o questionário de 40 minutos todo dia de manhã, furar o cara todo dia, isso também acaba entrando para a carga, acaba sobrecarregando o atleta. Então, você precisa se virar nos 30 e não tem nada de errado em fazer de forma empírica, desde que você também não abra mão da ciência. E é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Muito bom, nossa, bom demais, Nick, de verdade. Muito obrigado. Ô, Nick, eu acho que se você tiver uns minutinhos a mais, só explicar aquela parte de carga aguda e carga crônica, você acha que dá para falar de novo, fazendo um favor? Que acho que é o que eu mesmo... Eu vou colocar de novo o... Tá. Aliás, eu vou abrir uma conta aqui para vocês, que é melhor. Minha tela está projetando ainda ou não? Tá. Dá para ver que eu abri a calculadora? Ou Não. Acho que coisa mesmo, né? você vai ter que apresentar, o Nick, eu acho que, e dividir a tela toda, sabe? Eu vou editar o slide. Uma janela. Ah, beleza, aí dá para você fazer. Dá para ver? Agora tá. Não estou vendo a calculadora, mas estou vendo que dá para Tá vocês. vendo o slide, né? Isso. Vou fazer a conta para vocês. Tá. Como seria isso? Tá? Vou fazer a conta com um esporte coletivo, por exemplo. O nosso atleta, o exemplo que o colega pediu, treina 2 vezes por semana. Na segunda, ele treinou por 90 minutos. E quando você perguntou a percepção subjetiva de esforço, ele disse que foi um treino 8. Tá? Essa é a carga da segunda-feira. E ele treina 2 vezes por semana, ele treina também na quarta-feira. Na quarta-feira, falei que eu não gosto de matemática, mas já está botando parênteses aqui na multiplicação. Eu vou fazer a conta para você, Nick, pode deixar. Opa, obrigada. Na quarta-feira, ele treinou os mesmos 90 minutos, o treino dele tem horário fixo, só que ele falou que o treino foi muito intenso, com uma percepção de esforço de 10. Eu vou apagar aqui o começo para ajudar, tá? Beleza? Tá ficando muito bom. Tá vendo aí, né? Tá. Ok. Então, essa é a carga da semana dele. 90 vezes 8. Essa conta total dá 1.620. 1.620. 1.620 o quê? Unidades arbitrárias que carga não tem unidade porque você usa múltiplas coisas aqui, né? Uma hora você vai usar um número de quilômetros por hora, etc. Então, 1.620 unidades arbitrárias. Tá? Essa semana,
A carga crônica é a média das últimas 4 semanas. Então, o que seria? Essa semana, o cara fez 1.620, certo? Semana passada, vamos supor que você fez a mesma conta, ele tinha feito 1.400. Semana retrasada, ele fez 1.200. E 4 semanas atrás, ele não tinha voltado a treinar ainda, ele estava de férias. Então, ele estava de férias, na primeira semana fez 1.200, 1.400, e essa semana 1.620. Beleza? A soma, quanto que dá, Matheus? Você chegou a fazer? 4.220. 4.220 é a carga do mês. Quando você divide 4.220 por 4, você tem acho que 1.055, certo? Deixa eu ver. Isso mesmo, 1.055. Qual que é a grande questão? Se você for fazer a progressão semanal, você iria colocar o seu 10% ou o seu 20%, dependendo de quanto risco aquele atleta tem, em cima do 1.620, que é a carga dessa semana. Então, a carga daria 1.620 mais 162, 1.782. Isso mesmo. Se você fosse progredir do método convencional, 10% semanal, você iria para 1.782. Progredisse 20%, seria mais ainda. Desse método, que usa a relação de carga aguda por carga crônica, você iria progredir a partir desse valor aqui. Tá? Então, qual que é a carga que ele pode fazer na semana que vem? Seria 10% ou 20% desse número. Então, 1.055 mais 105,5, quanto que dá? 1.160,5. 1.160,5. Beleza. Vou alinhar aqui, só para vocês verem. Então, a carga da próxima semana dele tinha que ser 1.160,5. Por quê? Porque na hora que você leva em conta que teve uma semana que ele não treinou, que teve semana que ele treinou um pouco menos do que ele está treinando, você tem uma leitura melhor do condicionamento dele. Então, de 1.620, você teria que ir para 1.160. Beleza? Se você for para 1.782, Matheus, divide para mim 1.782 por 1.055. 1,68. Você estaria com uma progressão de 68% da carga crônica dele. 68%, vamos tentar projetar no gráfico onde que o 68% estaria, tá? 68% estaria aqui, entre 1,5 e 2. Então, você está trabalhando com uma progressão, com um índice de lesão entre 7% a 10%, sendo que você poderia trabalhar com o 4%. Então, o que é essa conta de relação carga aguda por carga crônica? Ela só serve para dizer que o nosso bom senso em voltar progressivamente é falho, porque o nosso bom senso só está levando em conta aquilo que a gente está vendo. Está levando em conta o 1.620, tá? Você acabou de ver. Não está levando em conta que 3 semanas atrás ele ainda estava de férias. Não está levando em conta que às vezes teve uma semana que ele faltou. Então, você tem exemplos melhores ainda. Vamos supor que ele está efetivamente treinando, tá? Ele não parou nunca. Então, 1.000 mais 1.200 mais. Você está fazendo um incremento para ele. Ele está treinando, não parou, 1.300 mais 1.400. Você pode somar para mim, Matheus, por favor? Tá 4.900, Nick. 4.900 dividido por 4. 1.225. Então, a carga crônica do nosso atleta, ele nem estava parado, ele está progredindo normal como qualquer um, tá? É 1.225. Isso.
Se você for fazer a sua continha usando o da última semana, que foi o 1.400, quando você for aumentar 20% para esse cara, daria quanto? 20% de 1.400? Não, 20% a partir da carga que ele está... de 1.400, isso. Daria 1.680. E 1.680. Então, se você progredir 20%, você iria de 1.400, que é a carga dessa semana, para 1.680. Se você calcular o mês dele, levar em conta que ele vem numa progressão, a carga crônica dele, o condicionamento dele, é de 1.225. Calcula para mim 20% disso aqui, Matheus, por favor. Dá 1.470, Nick. 1.470. Então, se você faz o cálculo de uma forma, você prescreveria uma carga de 1.680. Se você fizer dessa outra forma, que leva em conta quanto ele treinou até 4 semanas atrás, a carga correta seria 1.470. Se você usar 1.680, vai representar um aumento muito grande quando você colocar na carga de 1.225, que é a carga crônica dele, né? Então, essa é a grande questão. Deu para entender? Opa, muito mais fácil agora. Nossa, ficou muito bom. Tá melhor, né? Digitando assim. Ficou muito bom. Bom seria uma lousa, métodos antigos, é mais complicado. Não, tá ótimo. Nossa, agora até eu entendi bem melhor agora. Temos mais alguma dúvida? Não, acho que tá ótimo, Nick. Nossa, já são 9 horas, já tô abusando muito da sua bondade já. Fechou? Desculpa pela demora, pessoal, é um tema meio complexo e sempre dá uma enroscada no cálculo mesmo. Gente, isso é muito importante, porque assim, o pessoal aumenta a carga, ou pior, não aumenta a carga, fica na mesma carga sempre, sabe? Entendeu? Daí isso, bom, o fisioterapeuta falha muito nisso, e que eu acho, que eu vejo, Nick, é que muitas das lesões, nossa, acontecem por falhas no controle de carga, assim, sabe? Tô vendo muito isso também na quarentena agora, sabe? O pessoal pedalando muito, aí machuca, sabe? Começa pedalando que nem doido, então isso aí acaba levando a várias lesões aí. Quando você tem, Matheus, a prevenção de lesões, você tem alguns esquemas, né, que falam o que seria mais importante, o que seria menos. Tem alguns artigos que colocam uma forma de pirâmide. E a carga, ela estaria na base dessa pirâmide. Então, tudo o resto que a gente faz é cereja de bolo, tá? O que machuca mesmo, o que machuca de forma mais efetiva, uma correlação gigantesca, são esses erros no controle de carga. Antes de qualquer outra coisa que a gente fica discutindo no resto do nosso tempo, né? Exatamente. Nossa, muito bom. Nossa, Nick, brigadão, de verdade. Nem sei como te agradecer. Tá? Enorme prazer, pessoal. Eu gosto de discutir. Cada vez que eu vejo essa aula sua, aprendo mais. Pode mandar inbox lá, direct, eu respondo. Se surgir alguma dúvida na semana, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Eu ia até falar isso, quem quiser seguir a Nick lá, eu realmente recomendo, não é porque ela é minha amiga, não, porque ela posta muita coisa interessante. Muitas das coisas, das matérias que eu dou em aula, eu vejo ideias dela, sabe, vejo postagens dela. Então, assim, ela compartilha bastante conteúdo legal aí sobre medicina esportiva. Então, de verdade, vale a pena acompanhar lá. Nick, muito obrigado, de verdade. Eu agradeço, Matheus. A admiração é recíproca. Boas aulas aí para vocês, pessoal. Daqui uns dias a gente está junto lá no simpósio da FAMERP lá, hein? Verdade. Estaremos lá. Fechou. Abraço. Beleza? Tchau, então, viu? Valeu, galera. Agora é comigo. Bom, eu vou dar um intervalinho de 10 minutos para vocês, daí a gente já volta aqui nesse mesmo link para a gente conversar um pouquinho e continuar a nossa matéria. Beleza? 10 minutinhos aí para vocês. Às 9h10 pontualmente a gente começa.